Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando a educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é Matheus Silva, sou engenheiro eletricista, sou aqui, faço parte do núcleo de Engenharia e Tecnologias aqui da Unifatece. Vou estar passando para vocês hoje uma aula aqui sobre análise de circuitos, tá, gente? Então, me acompanha aí para essa aula aqui. Vou esperar um pouquinho aqui enquanto o pessoal está entrando, né? Mas já vou falando aqui em breve, vou colocar a lista de presença no chat aí para vocês. Então, assim, não se esqueçam de assinar ela, colocar o RA de vocês, o nome, qual curso que vocês estão fazendo aqui, né, conosco. Coloquem ali a avaliação de vocês, não se esqueçam de preencher lá na observação, colocar alguma coisa assim, vocês gostariam de melhorar tal coisa na aula, algum assunto para o futuro aí, que a gente fazer uma próxima aula, a gente coloca lá, que a gente às vezes está de olho para poder procurar novos temas que vocês estão querendo, tá, gente? Então, não esqueça de preencher a lista, beleza, gente? Bom, acho que já todo mundo conseguiu se ajeitando aí, beleza, gente? Então, vou começar aqui a aula, tá, gente? Bom, nosso tema de hoje, como eu falei, né, sobre análise de circuitos. Vou começar falando um pouquinho para vocês sobre a atividade prática de aprendizagem da disciplina, né, a famosa APA, né, gente? Que às vezes a gente acaba vendo que os alunos acabam tendo dúvidas, né, sobre como realizar ela. Eu gostaria de comentar um pouquinho delas aqui, mostrar para vocês umas novas abordagens, né? Bom, na APA lá, a gente tem lá que ele traz esse circuito resistivo, né, professor, que a gente tem uma fonte, 2 resistores, na verdade 4 resistores, né, mas 2 ligados em série, e depois em série com outros 2 em paralelo, né, que são os resistores A, B, C e D. Né. Ali do lado, eu coloquei os valores de resistência e tensão desse circuito, né, tensão da fonte, no caso. Aí o professor pede para a gente poder montar esse circuito numa protoboard e depois pegar e, com o multímetro, medir nos terminais, né, dos resistores quais são as tensões que a gente encontra, né? Tanto no RA, no RB, no RC, no RD e na associação de RA e RB e na outra associação de RC e RD, né? Bom, mas o que seria essa associação, né, gente? Vamos passar aqui para frente para comentar um pouquinho melhor para vocês, né? A gente pode ver que a gente pode associar, né, esses resistores, vários resistores juntos, a gente pode associar eles tanto em série quanto em paralelo para obter uma resistência equivalente, né? Nesse caso, a gente tem aqui que o RA e o RB, eles estão em série. Então, quando a gente vai fazer uma associação em série de resistores, a gente soma a resistência deles, que a gente consegue obter o resistor equivalente, um só resistor que seria equivalente a ligar esses 2 resistores juntos. Nesse caso, a gente pode acabar tendo uma economia, né? Se for para um cenário real, por mais que um resistor seja barato, né? Às vezes a gente pode acabar tendo uma economia quando a gente substitui, sei lá,
10, 15, 20 resistores por um só, que traz o mesmo efeito que todos aqueles teriam, né? Então é importante fazer o cálculo por causa disso, né? Aí, além disso, a gente tem o resistor RC e o resistor RD ali, que a gente tem eles que estão ligados em paralelo, né? Que eles estão os terminais deles ligados um no outro, né? O positivo dos dois está junto e o negativo dos dois está junto também. Então a gente tem essa ligação em paralelo. Para a gente fazer a associação de resistores em paralelo, o cálculo ele não é simplesmente só somar eles, né? A gente tem que fazer a soma dos inversos dele. Então, como a gente faz esse cálculo? A gente coloca 1 sobre a resistência equivalente, vai ser igual a 1 sobre a resistência do resistor C, 1 sobre a resistência do resistor D, aqui nesse caso. Se tivesse um outro resistor F, por exemplo, seria mais 1 sobre a resistência do resistor F. Que aí a gente, fazendo essa operação, a gente conseguiria descobrir a resistência equivalente de todos esses resistores em paralelo. Bom, passar aqui para o próximo slide, que aqui eu já fiz esse cálculo. Vocês podem notar que a URA e o RB ali realmente é o que eu tinha comentado com vocês, né? Que é só somar os dois valores e a gente já chega na resistência equivalente deles, né? Assim, o RA valia 100 ohms e o RB valia 476 ohms. Então a gente tem que o resistor equivalente a esses dois é um resistor de 576 ohms. Já o RC e o RD, vocês devem estar notando que a fórmula está um pouquinho diferente do que eu falei, né? Que quando a gente tem dois resistores apenas, a gente pode fazer esse macete, né? Que o pessoal chama de produto pela soma, né? A gente faz o produto dos dois resistores, né? Da resistência dos dois resistores, dividido pela soma dos dois. Então, como o RC valia 1000 ohms e o RD valia 4.650, a gente faz o produto desses dois valores, né, a multiplicação deles, e divide pela somatória desses dois valores também. Lembrando que isso só vale para dois resistores em paralelo, tá? Por exemplo, se a gente tivesse um terceiro resistor em paralelo, a gente poderia fazer o cálculo usando a fórmula que eu falei, né, no começo, ou se a gente quiser, dá para sentirem que for mais fácil para vocês, vocês poderiam, por exemplo, se tivesse o resistor RC, RD e RF, que eu falei agora há pouco, a gente poderia fazer o paralelo do RC e RD dessa forma, e aí com o resultado dele, esses 823 ohms que a gente tem de resultado desses dois em paralelo, a gente faz novamente essa operação de produto pela soma com esse terceiro resistor. Então é uma forma alternativa para quem não se sentir muito confortável em fazer a operação com as frações lá, que eu tinha comentado anteriormente, gente. Então, o nosso circuito com os resistores equivalentes ficaria dessa forma, né? O resistor equivalente do RA-RB, 576 ohms, e o resistor equivalente de RC-RD de 823 ohms, né? Eu estou aqui fazendo esse cálculo para vocês, em vez da gente montar ele na prática, até porque é o intuito da questão, né? Vocês montar na prática. Eu estou aqui primeiro fazendo os cálculos para vocês, para mostrar que a prática e a teoria estão ligadas, né? Então, a gente entender qual que seria o efeito que ocasionaria, né, esse circuito, o que a gente espera encontrar nele quando a gente faz. Eu fiz a conta, né, utilizando a resistência equivalente total também, né, que eu preciso somar a resistência equivalente do A e do B, né, junto com a resistência equivalente do C e do D, para uma só resistência, para facilitar meus cálculos. Somando 576 com 823, né, porque eles estão em série agora, a gente tem a resistência total de 1.399 ohms. Então, vocês podem ver que a gente substituiu 4 resistores por apenas um só, nesse caso, né. Bom, então a gente pode ver que a gente pode fazer o cálculo, né, que pode ser chamado de divisor de tensão, né, esse circuito. A gente pode calcular baseado na resistência de cada elemento, na resistência total do circuito e na tensão que entra no circuito, quanto de tensão eu vou ter em cada componente dele, né, nesse caso, como é um circuito apenas resistivo. A gente faz o seguinte, a gente vai utilizar a resistência do elemento que a gente quer encontrar, por exemplo, o primeiro ali é o resistor A, a gente divide pela resistência total, que a gente calculou anteriormente, que foi os 1.399, e o resultado disso a gente multiplica pela tensão que a gente está chegando no nosso circuito.
Bom, fazendo essa conta, né, a gente vai pegar 100, que é a resistência do resistor A, dividir por 1.399, que é a resistência total, e multiplicar por 3, que são 3 volts de tensão que a gente tem, que a nossa fonte fornece. A gente vai chegar aqui nesse cálculo aproximadamente 214 milivolts que tem entre os terminais do resistor A. Então, se a gente for montar exatamente esse circuito na placa lá na protoboard, e a gente for com o multímetro para medir lá, a gente vai encontrar esse valor de 214 milivolts. A mesma coisa com o resistor B, né? Substituindo 476 ohms dividido por 1.399 ohms vezes 3 volts, a gente vai encontrar uma tensão sobre o resistor B de 1,02 volts. Como o resistor C e o resistor D eles estão em paralelo, a tensão sobre os dois é a mesma. Então, quando a gente fazer essa conta, a gente tem que fazer a conta da resistência dos dois juntos e depois dividir pela resistência total, que a gente meio que está mais ou menos enxergando como um só, nesse caso, porque a tensão é a mesma para os dois. Então, a gente tem que 823, né, que é a resistência equivalente do C e do D, que eu acabei... Aqui está RB, mas na verdade é RD. E vai dar 823 por 1.399 vezes 3, vai dar aproximadamente 1,76 volts. Eu preparei também eu montei esse circuito num software para fazer a simulação, gente. Até pode ficar dica para vocês aí, que para poder mostrar para vocês que esses valores a gente vai encontrar eles de fato. Aqui, ó, eu montei o circuitinho com a minha bateria ali, oferecendo duas de 1,5 volts, né, associadas, que a gente vai ter os nossos 3 volts no total ali, gente. Então, eu fiz a alimentação do circuito aqui, né? Esse primeiro resistor aqui, ó, vou colocar aqui para vocês, ó. Esse primeiro resistor aqui é o resistor A. Eu fiz o cálculo, colocando o multímetro ali do software, a gente chega com o valor de 214 milivolts. Exatamente o que a gente achou aqui atrás, ó, nos nossos cálculos, mostrando que o que a gente tem que encontrar na prática ali nesse circuito está de acordo com os nossos cálculos que a gente fez. Mesma coisa aqui com o resistor B, né, que é este aqui, e a gente chegou no valor de 1,02 volts, exatamente o que a gente tinha calculado antes. Aqui eu fiz para mostrar para vocês que os dois resistores, o resistor C e o resistor D, eles estão na mesma tensão. Eu coloquei duas imagens, né, do medidor de tensão, né, que é o nosso multímetro ali do software. A gente tem exatamente a mesma tensão sobre os dois terminais deles, porque eles estão ligados em paralelo. Então está correto isso. Beleza, gente? Então fica a dica aí para vocês, se vocês quiserem fazer o cálculo antes, para ter certeza que está correto, às vezes fazer essa simulação no software aqui é muito importante. Vocês podem procurar, tem vários softwares que podem fazer isso. Esse aqui, no caso, é o software da Tinkercad, né? Gratuito para vocês utilizarem. Só entrar lá no site, fazer o login, que ele é bem legal, gente, para fazer essas simulações. Beleza? Bom, vou falar agora para vocês um pouco sobre um pequeno estudo de caso, né, que eu gostaria de trazer para vocês aqui, para agregar um pouquinho mais nos conhecimentos sobre essa disciplina para vocês, né. Começar falando aqui, então, sobre a análise de um circuito de um filtro passa-baixo. Uma análise mais tranquila aqui para vocês, né, mais não tão aprofundada, mas para vocês entenderem, né, a importância desse circuito, desse tipo de circuito, né. Qual que é a definição, então, desse filtro passa-baixo, né? Bom, trouxe aqui para vocês a definição de um filtro passa-baixo, que é um circuito que permite passagem de sinais com frequência abaixo de uma frequência de corte específica e atenua os sinais com frequência acima dessa. Lembrando que normalmente quando a gente fala de frequência ali, né, dos sinais, a gente normalmente está tratando, às vezes, com corrente já alternada, nesse caso aqui, tá, gente? Mas e é um pouco diferente do circuito que a gente estava tratando ali na APA, né, gente? Mas vamos focar aqui, beleza? A gente tem um resistor e um capacitor nesse aqui, no caso, né? Esse é o filtro passa-baixa do RC, né? Ele é um dos mais comuns que a gente tem, né? Que a gente utiliza. E também é porque ele é bem simples, né? Só tem um resistor e um capacitor para fazer essa função.
Uma das análises que a gente faz nesse tipo de filtro, né, é a frequência de corte dele, que ela é muito importante, que é a partir dessa frequência que ele vai começar a impedir, né, que impedir ou deixar passar o sinal que a gente está querendo ali. Por exemplo, se a gente quer transmitir um sinal ali de 60 Hz, por exemplo, que é o nosso FC, que é a nossa frequência de corte, né, a gente quer transmitir até 60 Hz, por exemplo. A gente tem que calcular, eu não quero que passe acima disso. Então, sinais de 100 Hz, 120 Hz, eles vão ser extremamente atenuados pelo meu filtro aqui. Essa é a função dele. A fórmula vocês podem ver aqui, que é para a gente calcular a frequência de corte em Hertz, que é normalmente as unidades de frequência. Basta a gente fazer 1 sobre 2 vezes π, vezes a resistência do nosso resistor ali do circuito, vezes a capacitância em farads do nosso capacitor que eu citei. Então, vocês podem ver que é uma equação até simples, né, de se utilizar para a gente poder calcular essa frequência de corte, que é uma das grandes importâncias, né, desse filtro, é justamente fazer esse cálculo, que é basicamente o princípio de funcionamento dele é o que eu quero cortar um sinal que ele vai estar me prejudicando. Então, eu faço esse cálculo aqui. Além disso, a gente pode verificar, né, a relação de tensão desse filtro em relação à tensão que entra e à tensão que sai dele, né? Porque, por exemplo, se eu vejo que o meu filtro ele está entrando uma tensão de 5 volts, mas está saindo apenas de 3, fala, opa, estou perdendo muita tensão no meu filtro aqui e eu precisava na minha saída ter 5 volts também. Então a gente tem que sempre tomar cuidado com isso. A fórmula é um pouquinho mais complicada, mas ela segue as mesmas questões, né? A gente tem que a nossa tensão de saída dividido pela nossa tensão de entrada, ela pode ser calculada fazendo 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais 2π vezes a frequência do sinal que a gente está analisando, vezes a resistência, vezes a capacitância em farads. Tudo isso elevado ao quadrado, né? Esse último termo. É importante fazer essa análise porque se você está colocando um equipamento para tratar o seu sinal, deixar ele melhor, com mais qualidade, né? Tirando esses erros, essas flutuações aí que tem, esses ruídos, mas se o meu circuito para fazer isso, ele está prejudicando todo o meu sistema ali, minha amostragem, né, do meu sinal, então não tem sentido eu utilizar ele. Então, essa também é uma informação importante de se ter. Como eu falei, se a gente está perdendo bastante parte da nossa atenção ali, eu estou distorcendo meu sinal de saída, nesse caso aí. Outra coisa que a gente pode calcular também, como a gente tem um capacitor, a gente acaba tendo essa reatância. Ela é uma medida também mais ou menos de tensão, né, de tensão não, de resistência, ela é uma certa forma de impedimento da passagem da corrente, mas aqui normalmente a reatância é utilizada quando a gente está falando de capacitores e indutores, porque são alguns elementos um pouquinho, tem algumas nuances a mais. Né? Não vou entrar nesses detalhes nesse momento, mas só para ficar para vocês a curiosidade aí de procurar um pouquinho mais sobre esses componentes, tá, gente? Bom, a fórmula dele, elas podem notar que ela parece muito com a frequência, né? Com a frequência, a fórmula da frequência de corte. Vocês podem ver que a frequência e o que era a nossa resistência antes, eles trocaram de lugar, né? Que a gente tem que a nossa reatância, ela é 1 sobre 2 vezes o π vezes a frequência em Hertz do meu sinal, vezes a capacitância em Faraday. Vocês podem ver que a gente tem várias formas, né, para que a gente tem que ficar atento e tudo mais. Qual que a gente vai utilizar para calcular? Vai depender muito da situação que a gente tiver. Mas, em geral, as duas primeiras são as mais interessantes, né, que a gente avalia sempre a partir de qual tensão, de qual frequência, né, o meu filtro vai estar fazendo o corte dele, fazendo o corte da passagem. Só um adendo aqui, gente, esse corte não significa que ele impede totalmente. Significa que ele vai atenuar muito o sinal. Ele pode acabar existindo, mas ele atenua de uma forma que ele não atrapalhe o que eu estou querendo fazer com o meu sinal, né? Assim, ele atenua os ruídos para não atrapalhar o meu sinal do jeito que estava antes, que ele, às vezes era muito intensa, aí ele fica bem mais tênue, né? Mais
fraco esse ruído que estava me atrapalhando antes de eu utilizar o meu filtro. E a outra questão também, né, a ser avaliada é se a gente está mantendo a nossa tensão de entrada e de saída bem próximas uma da outra. Ou seja, meu filtro não está prejudicando também o meu circuito principal, né, que fornece o sinal e afins, tá, gente? Bom, eu trouxe aqui um exercício, né, para a gente poder praticar um pouquinho nesses quesitos, né? Então, sabendo que a tensão de entrada desse filtro ele é de 200 volts a 60 Hz, ou seja, como a gente tem 60 Hz, a gente sabe que é uma tensão alternada, que nem eu tinha falado para vocês antes. Então, a gente calcula a frequência de corte, a relação entre a tensão de entrada e saída e a reatância capacitiva desse filtro abaixo aqui, gente. Então, a gente tem aqui que a nossa resistência ela é de 265 ohms. E o nosso capacitor, ele vale 5 microfarads. Esse U com uma perninha, ele é a letra grega mi, mas a gente entende ele como microfarad, que é o 10 a menos 6 nesse caso, né? O micro, né? Então, vou passar aqui para a próxima aqui, gente. Utilizando a fórmula lá primeira, né, da frequência de corte que a gente calculou, eu fazendo 1 sobre 2 vezes π vezes a resistência do nosso circuito, nosso resistor, né, vezes a capacitância, a gente vai chegar a uma frequência de corte de aproximadamente 120 Hz. Vocês podem notar que é o dobro da frequência que o meu circuito trata, né, que a minha fonte fornece. A minha fonte fornece 60 Hz e aqui a gente está tendo uma frequência de corte de 120 Hz. Significa que acima disso ele vai atenuar o sinal, né? A partir disso é assim. Por que nesse caso aqui está sendo o dobro, né? Um múltiplo dela. Normalmente a gente, às vezes, quando a gente traz algum circuito que tem corrente alternada, dependendo dos componentes dele, a gente pode ter o que chamam de harmônicos. E normalmente esses harmônicos, eles são prejudiciais para nossa tensão, a corrente ou meu sinal. E eles são múltiplos da frequência do nosso sinal. Nesse caso, ele é 60 Hz, então o múltiplo dele, né, multiplicando ele vezes 2, daria 120, por exemplo. Vezes 3, daria 180, e assim por diante. Então, nesse caso aqui, a gente está atenuando esses harmônicos aqui, para não prejudicar muito. É claro que não é um circuito que normalmente é utilizado para fazer isso, não é um circuito desse aqui simples assim, mas assim, estou mostrando para vocês uma das aplicações desse conceito, no caso, né, de você ter um filtro para evitar isso, né. Essa seria uma das aplicações, que é muito importante para a qualidade de energia elétrica, por exemplo. Bom, se a gente for substituir na fórmula, né, da relação da tensão de entrada e a tensão de saída, fazendo essa conta, a gente vai ter o resultado de 0,8946. O que isso significa, né? Significa que a minha tensão de saída, ela é praticamente 90% da minha tensão de entrada, né? Então, nesse caso, se a gente for ver que a nossa tensão de entrada era 200 volts, se a gente for fazer 90% de 200, a gente vai chegar que a gente tem basicamente chegando aproximadamente os seus 180 volts, né? Ainda está meio perto, mas dependendo da aplicação a gente tem que avaliar se é suficiente ou não essa tensão, tá, gente? Bom, calculando também a reatância, né, agora do nosso filtro, a gente tem que, fazendo 1 sobre 2π vezes a frequência vezes a capacitância dele, a gente chega que a reatância é de 530,51 ohms. Lembrando que a reatância ela também é medida em ohms, né, assim como a resistência, tá, gente? Vamos falar um pouco para vocês também sobre as aplicações, né? Que as principais aplicações, né, pode ser sistemas de áudio, né, que como eu falei, se você tem um ruído ali que está atrapalhando, tem uma frequência diferente do seu sinal, coloca um filtro ali, um filtro passa abaixo nesse caso, né, uma frequência de corte acima da frequência do sinal que você quer e abaixo da frequência do sinal que você quer retirar, né.
Então, muito importante para isso. Obviamente também processamento de sinais, né, pelo mesmo princípio dos sistemas de áudio, que o áudio, na verdade, ele é nada mais que um sinal, né, nesse caso, né. Também, quando a gente vai avaliar num sistema, né, ele também é um sinal. Na eletrônica de potência também é importante, que aí nesse caso é onde eu falei lá a questão dos harmônicos, pode ser bastante prejudicado o meu circuito na qualidade da energia, né? Então, é um dos quesitos dentro da eletrônica de potência verificar a qualidade da energia. Então, o filtro passo a baixo pode ser importante nesse caso também. Controle de instrumentação, que ele é semelhante a processamento de sinais, né? Então, às vezes eu tenho muito ruído no meu sinal, eu posso fazer durante a minha instrumentação, eu já posso já aplicar o filtro e evitar ele depois com o meu processamento, né? Se eu já barrar ele na hora da instrumentação ali, na hora de fazer as medições, ele e a coleta dos meus dados, do meu sinal, eu já consigo melhorar a qualidade dele. Às vezes também sistemas de vídeo, mas nesse caso já é um pouco mais pouco utilizado, né? Mas em geral é basicamente qualquer tratativa de sinal que a gente tenha, né? A gente pode utilizar ele. Isso traz as vantagens, né? Que são basicamente você elimina o ruído ou atenua ele muito, você vai consequentemente melhorar a qualidade do seu sinal. Ele também tem bastante simplicidade no seu design, como eu tinha falado para vocês, né? Como só a gente tem basicamente dois componentes, né? Um resistor e um capacitor. Existem outros tipos de filtros que existem muito mais componentes, tudo mais, tem funções mais robustas, mas às vezes dependendo da sua necessidade, um projetinho desse simples já é o suficiente, tá, gente? Além disso, a gente pode ter a prevenção de aliasing, né? Que basicamente é mais uma forma de prejudicar o seu sinal, né? A gente previne isso utilizando esse filtro. Como ele acaba sendo simples, né? A gente infelizmente tem algumas desvantagens, porque nada é perfeito nessa vida, né? Então a gente acaba tendo uma limitação, né, da largura de banda dele, que você vai estar basicamente eliminando uma parte ali, né, da sua banda, né, do seu sinal, da frequência. Você pode acabar tendo distúrbios na fase do sinal, né? E isso pode prejudicar na qualidade da energia, por exemplo. Então, por isso que eu falei, tem que sempre estar verificando se o projeto é adequado, fazer aqueles cálculos lá e verificar todas essas nuances do coisa. Dependendo, se você for um filtro mal projetado, pode acabar perda de partes importantes do meu sinal, né? Então, às vezes, se a minha frequência fosse 60, sem querer eu coloquei ali a frequência de corte do meu filtro para 70, às vezes eu posso acabar perdendo um pedaço desse sinal ali, que está chegando muito perto da frequência de corte, ele já começa, às vezes, a atenuar um pouquinho. Então, tem que ficar muito atento nisso. E, infelizmente, como ele é muito simples, ele acaba tendo limitações de desempenho, né, em altas frequências. Aí você tem que acabar utilizando outros tipos de filtros para altas frequências, né, nesse caso. Bom, as referências que eu utilizei, né, das imagens que que mostrei para vocês, eu mesmo fiz elas, como eu falei, no software. Muito interessante, né, gente, que tenha software que ajude. Então, gostaria de agradecer a vocês. Deixe meu contato no e-mail, caso vocês tenham algumas dúvidas, tá, gente? Pode entrar em contato. Vou estar passando para você, passando na lista no chat de novo para vocês aí. Então, não se esqueça de preencher ela. Se vocês gostarem da aula aqui, não esqueça de avaliar. Coloque observações de novos conteúdos que vocês quiserem, tá, gente? Não se esqueçam que a gente está aqui de olho, está aqui para ajudar vocês. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham tido uma boa experiência, tenha sido proveitosa a aula para vocês, tenha agregado para vocês um pouquinho. Se já sabia tudo, espero que tenha pelo menos contribuído em trazer a dica do software para vocês, né, que vocês podem ali fazer toda a simulação da APA ali nele, para vocês poderem verificar se está correto, usar como referência na hora de montar o circuito também, que você consegue montar bonitinho também. Beleza, gente? Bom, mas é isso aí. Espero que vocês tenham uma boa noite e até uma próxima. Tchau, tchau.